Em 1964, os Estados Unidos entraram no conflito no Vietnã na tentativa de impedir a propagação do comunismo. A política externa, interesses econômicos, medos nacionais e estratégias geopolíticas também foram fatores importantes para a invasão do Vietnã. Durante a guerra, as forças do exército dos Siem Reap e dos comunistas Vietcongues e norte-vietnamitas se perseguiram na selva, mas eles não estavam sozinhos. Algo estava perseguindo-os. Que criatura misteriosa foi testemunhada por ambos os lados e temida pelos locais? Essas contas são credíveis? Quais são as semelhanças entre essa criatura e outras lendas ao redor do mundo? Olá, sou Colin Heaton, ex-militar, atirador de elite dos fuzileiros navais, professor de história e autor. E nós respondemos a essas perguntas e outras questões neste segmento de História Esquecida. Desde que o homem tem linguagem, existem histórias orais do tempo e de humanoides semelhantes a primatas de todos os países em todos os continentes. Enquanto a América do Norte tem o Bigfoot ou o Sasquatch, as regiões do Himalaia na Índia, Nepal e Tibete têm o Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves. A Austrália tem o Yowie, e existe uma criatura semelhante no Sudeste Asiático. Na província de Kantung, no Vietnã, bem como em Laos, Tailândia e Camboja, existem muitos relatos de locais e tropas dos Iplek-Nuitas sobre uma criatura híbrida de humano e macaco. Os locais chamam de Ngoi Rong, ou o povo da floresta. No Camboja, as criaturas misteriosas são chamadas de Tek Tek. Disse que vivem nas partes mais ao norte do Parque Nacional. Criaturas assustadoras e bizarras de se ver com um apetite saudável por humanos. Todos os relatórios desses respectivos países e testemunhas seguem um tema semelhante, onde a criatura parece ser bípede e coberta de pelos cinza-avermelhados. Relatos são de que rugidos horrendos são frequentemente ouvidos à noite, quando os famintos Tek-Teks começam a morder sua própria carne, ou talvez se alimentando de pessoas infelizes. Uma história é que o Tek-Tek poderia imitar vozes humanas e então atrair humanos para serem mortos ao chamar pessoas no Arya. Essa história é muito semelhante à lenda do Rakshasa na Índia. Um demônio semelhante a um humano que pode se transformar em qualquer pessoa em quem uma pessoa confiaria para trazê-lo perto o suficiente para matar e devorar a pessoa. Ou o Yanashina, como o Yao da Austrália. O Orange Pendek na Indonésia. Ricolaka, ou um tipo de lobisomem na Finlândia, todas criaturas imersas em mito e folclore. Às vezes a ciência não consegue decifrar tais mistérios. Histórias semelhantes foram contadas por séculos sobre os homens selvagens de Bornéu, até que a ciência identificou o orangotango como sendo o culpado. Essa criatura poderia ser apenas uma nova espécie ainda não categorizada? A descoberta da montanha. O gorila da montanha na África, que os europeus tinham ouvido falar e acreditavam ser apenas folclore, ocorreu nas montanhas Virunga e foi descoberto em 17 de outubro de 1902 pelo explorador alemão Robert von Beringer. Ainda mais recentemente foi o Batang Toru em Sumatra, uma espécie de orangotango redescoberta em 1997. Testemunho ocular no fim dos anos 1960, afirmando ter avistado a besta conhecida como o Mountain Man, era o sargento do exército Gary Linderer, que é o editor da Behind the Lines, uma revista que se especializa na história das operações especiais militares do ZEWA. Linderer serviu no Vietnã nas patrulhas de longo alcance da 101, a divisão aerotransportada, e participou de uma patrulha de 6 homens com a unidade no Vietnã. Ao se mover pela densa selva, ele afirmou que ter olhado nos olhos profundos em uma testa proeminente, 5 pés de altura com braços longos e musculosos. Ele afirmou que a criatura caminhava ereta com ombros largos e um tronco pesado. Os outros com ele disseram que o que ele viu era um macaco de pedra, mas conhecendo a espécie, ele tinha certeza de que isso não era um macaco de pedra. Outro relato veio do sargento do exército Thomas Jenkins, que relatou que seu pelotão foi atacado por esses macacos jogando pedras neles. Até mesmo o Vietcong e os soldados da NVA relataram avistamentos do Ngoi Hung coberto de pelos marrom avermelhados em uma escala que forçou o secretariado do Partido Comunista a ordenar que os cientistas investigassem.
Existem muitos relatos desses primatas cobertos de pelos vermelhos, com altura entre 4 e 6 pés, vivendo na selva. Soldados de ambos os lados afirmaram ter abatido essas criaturas. Em 1969, o naturalista John McKinnon, famoso por descobertas inéditas. Espécies de mamíferos e aves exóticas na Ásia, bem como no Vietnã, descobriu pegadas estranhas semelhantes nas selvas de Bornéu, que os locais chamam de Batatut ou Ujit. Em 1974, um desses investigadores, o Dr. Vo Ki, um naturalista, ornitólogo e pesquisador ambiental de Hanoi, descobriu uma suposta pegada de Ngoi Rung no chão da floresta e fez um molde de gesso dela. O molde era mais largo que um pé humano, é grande demais para ser de um macaco. Embora grande parte das evidências sobre a existência desses macacos não seja cientificamente comprovada, caindo mais no folclore, McKinnon acreditava que havia uma forte possibilidade de que espécies de macacos anteriormente desconhecidas de fato existissem. O relato do encontro de Ngoi Rung com os Government Issues americanos no Vietnã foi publicado pela primeira vez em Very Crazy Government Issue Strange But True Stories of the Vietnam War, de Craig J. Jorgensen. Hoje essas histórias persistem, mas muitos locais acreditavam que a quantidade dessas criaturas diminuíra bastante por conflitos e desmatamento intenso. Eles existem, ou são apenas criações fictícias ou mitologias? Talvez haja uma maneira de sabermos. Esperamos que tenha apreciado este segmento de História Esquecida. Por favor, clique em gostei e inscreva-se gratuitamente e fique ligado e informado. Se tiver perguntas ou ideias para programas, envie nos comentários. Responderemos assim que possível. Obrigado. Obrigado.